Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês, conforme prometido, a terceira curiosidade sobre o bairro da Luz. E olha só, com essa curiosidade eu vou deixar vocês de queixo cair. Depois vocês me falam nos comentários. Então, a nossa curiosidade vai ser sobre a Estação da Luz, o primeiro incêndio por qual passou o edifício da Estação da Luz. Isso aconteceu no dia 6 de novembro de 1946, quando aconteceu esse incêndio. Mas antes disso, vamos novamente fazer um recuo aí na história. A estação, a assinatura do termo até a primeira inauguração, a assinatura do termo foi em 1856. Quem administrava a ferrovia eram os ingleses, por isso que ela tinha o nome de São Paulo Railway Company. E os ingleses ganharam o direito de administrar essa ferrovia durante 90 anos. Então começa 1856, 1946 vai ter o primeiro incêndio na estação. Bem, por que você está falando isso? Vamos dar mais um tempo. Quando os ingleses tinham que devolver a estação para o governo federal, né, quando estava prestes a assinar o termo de transferência desse patrimônio para o nosso governo federal, vai acontecer uma coisa muito estranha. Faltava só 2 dias. Vai haver um grande incêndio, começando às 2 horas da manhã, em toda a estação. Esse incêndio causou assim, um estrago enorme. As chamas haviam devorado quase tudo. As cabines telefônicas, depósito de bagagens, parte da seção dos correios e telégrafos, o bar, o restaurante que havia lá, tinha também serviços de informações e todos os escritórios administrativos, incluindo a superintendência, onde se encontravam os documentos referentes à ferrovia, onde os ingleses guardavam. Bom, e aí vocês me perguntam, né? Por que 2 antes de devolver, né? Deu os 90 anos, tinha que devolver para o governo brasileiro? Como assim? Acontece um incêndio? Vai vendo a história, vai acompanhando. Bom, passou a noite inteira, os bombeiros foram chamados para poder conter esse incêndio, enfim. A estação ela foi incendiada da torre para frente. E aí o que acontece? Foi chamada a polícia técnica que iniciou os trabalhos para descobrir as causas do incêndio. E até então, tudo levava a crer que esse incêndio era criminoso. Bom, a polícia técnica chegou lá para o vice-superintendente, o inglês lá, o John Willman, e perguntou: nossa, e aí, o que aconteceu nesse incêndio? Aí o inglês falou: ah, acho que foi um curto-circuito, né? Deve ter sido. Bom, enfim, nem só brasileiro é malandro, né? Tem outros malandros por aí também. As investigações da polícia técnica acabaram não dando em nada, né? Embora já se tivesse, a polícia já tinha essa convicção de que tinha sido gente da própria empresa, né, os próprios ingleses que tinham sido responsáveis pelo incêndio, mas acabou em pizza, em nada. Então, a partir desse momento, a São Paulo Railway, ou simplesmente a inglesa, era assim que as pessoas chamavam a ferrovia, de a inglesa, a inglesinha, passou a se chamar Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que era vinculada à Rede Ferroviária Federal SA. Bom, e aí a gente pensa no prejuízo, né? Foram milhões de cruzeiro na época de todo esse incêndio. A única coisa que eles conseguiram recuperar foi o cofre que caiu do primeiro piso, caiu no chão, e ali continha o dinheiro para pagamento dos funcionários. Menos mal que a corda, pelo menos nesse momento, não arrebentou para o lado mais fraco. Os funcionários puderam receber os seus salários. Só que com todo esse prejuízo causado por esse incêndio, quem assumiu, né, prejuízo foram os contribuintes, pois foram dos cofres públicos que saíram os recursos utilizados na reforma da Estação da Luz, né? Bom, agora vamos refletir um pouco. Vocês me perguntam, né, Nadiana, qual era o objetivo dos ingleses para cometer esse crime? Bom, o objetivo deles era esconder os lucros privados e os prejuízos públicos causados pela empresa que deteve o monopólio do transporte ferroviário ao Porto de Santos. Lembrando que eles ficaram 90 anos aí administrando.
As empresas que exploravam o serviço de transporte sobre trilhos no interior pagavam pesadas tarifas para que a SPR, né, que é São Paulo Railway, levasse as mercadorias ao litoral e trouxesse produtos estrangeiros desembarcados no porto e trouxesse aqui para a cidade. Bom, eles aprontavam, pintavam e bordavam, que é o que dá pra gente perceber. Para a construção de novas ferrovias, eles atrasavam todas as mercadorias, atrasavam os trilhos, atrasavam os novos carros de trem, atrasavam tudo. Olha, fizeram o que quiseram. E o Brasil, obviamente, não teve acesso a nenhum desses documentos e fica sem saber até hoje o que aconteceu e como que eram essas negociações aí meias escondidas. Bom, se vocês gostaram dessa nossa série de 3 curiosidades sobre o bairro da Luz e querem saber mais sobre esse bairro histórico aqui da cidade de São Paulo, eu recomendo que vocês façam um passeio junto comigo, que lá eu conto todas essas curiosidades e muito mais. Agora, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês deixem aí o meu joião, tá? Que deixem seus comentários, que compartilhem esse vídeo com as pessoas conhecidas de vocês, que vocês acham que podem gostar desse tema. E aguardo vocês numa próxima série.